Abrindo Portas se trata de uma iniciativa criada por uma consciência buscadora com o objetivo de oferecer a outras consciências também buscadoras a possibilidade de se conectarem, na tentativa de sua expansão nos inúmeros saberes sobre o humano. Aqui, nomes ou identidades pertencentes ao mundo cotidiano não são importantes. Portanto, elas serão preservadas no anonimato, permitindo que apenas consciências se manifestem no campo dos saberes. Abrindo Portas não pretende explorar saberes no campo complexo e erudito, e sim pretende transformar temas, mesmo que complexos, em linguagem acessível, cotidiana, para que qualquer consciência que busca sua expansão possa avançar no campo do entendimento dos vários temas que serão abordados. Entendemos que não existe o milagre de saltos quânticos no campo da evolução das consciências humanas. Portanto, não há a pretensão de oferecer um caminho para a iluminação. Existe sim a missão de oferecer a cada encontro pequenos lampejos de luz que mostrem à sua consciência o caminho da sua expansão ao compreender os temas expostos. Basta para isso que você esteja com sua porta aberta, assim como estará a nossa, e permita a troca de saberes. E lembre-se sempre, a porta que permite a expansão da sua consciência somente se abre de dentro para fora. Não há como oferecer expansão quando uma dessas portas estiver fechada. Bom, vamos lá. Retomando então a obra ainda de Neville Goddard, nós vamos hoje tentar conversar um pouco sobre uma afirmação que ele faz. Ele diz que a nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Crenças, medos e limitações são pesos que amarram ao atual nível de consciência. Por isso, deve-se desviar a atenção para longe de tudo que agora for um problema ou limitação e focar apenas em ser. Eu confesso que essa frase, quando a gente lê o livro, né, você passa por ela e assim, chama uma certa atenção, mas você não consegue ir fundo nela, né? Porque você está em todo um contexto, né, inteiro do livro. Sim. E agora, separando essa frase e mergulhando nela, ela provoca um rodamuinho, né, dentro de você, porque você fala assim, escuta, mas como que eu vou abandonar o que eu sou? Né? Eu sou isso, eu sou um rodamuinho de pensamentos, de ideia, um vulcão, né? O dia inteiro surgindo pulso dentro de mim, julgamentos, né? Teorias e o diabo, né? E você fala assim, medos, você olha para tudo aquilo e fala, puxa vida, como é que eu saio disso? Como que eu abandono isso? Será que, né, tenho que renascer? Mas se eu vou reencarnar de novo, não vai solucionar, porque de novo vai vir todo o processo de elaboração do ego, né? E vou ter que enfrentar tudo de novo. Então, assim, qual é a saída desse treco? Aí você luta contra esses pensamentos todos, né? De ira, raivas e sentimentos. A gente está num contexto, num momento tão complexo de bombardear o dia inteiro com problemas e situações negativas, e você entra nesse turbilhão de coisas, né? Você fala, cara, como que eu saio disso? Como que eu me desvisto disso?
é praticamente uma missão impossível, né? Aí você luta contra isso, acalmando, fazendo meditação, e você chega a um ponto e fala assim, eu não consigo, parece que me rendo, sabe? Me rendo, porque é uma missão impossível você vencer tudo isso. Porém, ele no final da frase, ele coloca a porta de saída. Exatamente. Né? Só tem uma saída, é você focar no ser e não no ter. Né? Quando você está no eu sou e no nós, né? Tudo eu sou, eu quero, eu digo, faça o que eu estou te falando, ou seja, continuamos numa mentalidade extremamente egoica. Né? Nosso dia a dia está centrada em um comportamento focado de novo, né, no cocheiro, no cavalo, nas minhas memórias, naquilo que eu quero, mas não é o que eu quero. Veja, a gente não acolhe a vida de uma forma amorosa. A gente enxerga a vida e quer que a vida seja como eu quero. Então você critica, você quer que seja diferente, na verdade. Mas a vida não vai ser diferente. Ela é como é. Então, se você se foca no ser, no estado de presença, né, a gente deveria acolher a vida como ela é, como quem acolhe uma criança no colo. Isso não significa você ser passivo. Acolher é simplesmente receber e tentar transformar o que é possível, sem crítica, sem julgamento, porque ela é o que é. Isso entra no estado automático de amorosidade, de você não lutar contra a vida e se acolher à vida e trabalhar com ela como é. Não é passivo, é altamente ativo, só que você não perde energia através do julgamento, da crítica, né? Porque é isso que nós fazemos, nós olhamos a vida com nossa mentalidade egoica e primeiro a criticamos, depois vamos agir. Perdemos metade da nossa energia e nossa frequência a ir transformar é uma frequência de baixa potência, porque ela está sentada no egoico. Então isso me refletiu muito ao lótus, né? A flor do lótus, né? Quando você olha a flor do lótus, você vê ela na sua magnificência, né? Porém a lama está lá embaixo. Ela se nutre da lama, mas a lama não está em polvorosa. Então veja, quando a gente fala centrar no ser, todas as nossas memórias, todo o nosso ego, todas as nossas limitações, elas não vão desaparecer, elas vão ficar lá, como a lama no lótus, quieto. Se eu estou no estado de presença, acolhendo a vida, toda essa minha estrutura de ser vai estar a serviço e eu vou simplesmente puxar o que eu necessito para trabalhar na vida. Igual que o lótus, ele se serve dos nutrientes da lama, mas não deixa que a lama esteja turbando a água. A lama está depositada no fundo. A mesma coisa no nosso ego. Em um estado de presença, de consciência presente, acolhendo a vida com amorosidade, né, para tentar fazer o melhor dela, eu vou usar toda a minha estrutura egoica, vou usar o lado positivo apenas. Aquilo, a minha linguagem, meu conhecimento, tudo, né? E vou estar numa frequência muito mais elevada para transformar aquilo que serve à vida, criar aquilo que serve à vida. Essa frase me provocou assim uma tremenda reflexão, sabe, de olhar a vida de forma diferente, parar de criticar, acolhê-la e trabalhar com o que tem. Trabalhar, ou seja, ativo, né, para criar algo positivo, cada vez mais positivo, mas sim a dispersão energética da crítica, do julgamento, né, da raiva, da ira, etc.
Voltar os olhos para dentro, né? Voltar os olhos para dentro, usar toda a minha estrutura que ela vai estar lá, nutrir minha ação para o bem. Eu tenho um caminho que eu acho bacana, que é os 4 passos do budismo para você se libertar, seja do que for, né? Ele diz assim que o primeiro passo é você perceber que tem um problema. O segundo é olhar para o problema. O terceiro é pensar como vencer o problema. E o quarto, vencer o problema. Parece algo absurdo, mas me faz pensar o seguinte. É difícil você buscar essa libertação, até porque você não acha que tem um problema. É o famoso esse é meu jeito, eu vou fazer o quê? Né? Em cima desse jeito eu crio um hábito que favorece essa postura, ou que favoreça esse meu jeito de pensar, esse meu jeito de ser. Eu tento encontrar elementos à minha volta que justifiquem a minha postura. Vou dar um exemplo. Vamos falar, por exemplo, de corrupção. Que seja, uma corrupção. Não é o caso, mas sou uma pessoa corrupta. Então eu me cerco de amigos que valorizam a corrupção. E se eu não roubar, outro vai roubar. Então, quer dizer, eu só estou sendo mais esperto. A corrupção não é um problema. Eu só sou esperto. Esse é meu jeito, eu sou assim. Então, por que eu vou querer me libertar de algo que me nutre? Que me identifica como pessoa? Né? O que a gente tem visto é exatamente isso o tempo inteiro. Então, eu acredito que, na verdade, é difícil até de definir isso mentalmente, mas quando ele coloca na frase que a gente tem que se libertar dos medos, das crenças e limitações para passar a ser, ao mesmo tempo, se eu não mudar a minha consciência, eu não percebo que eu tenho medos, crenças e limitações. E é importante isso, até quando a gente fala crenças, eu não estou falando de crenças religiosas, necessariamente. São crenças que impedem a minha formação e o desenvolver da minha potência. É como você a vida inteira falar que é burro, eu sou burro mesmo, então eu sou burro mesmo. Então você está criando e retroalimentando constantemente uma crença em algo que é absurdo. Mas para você é engraçado, é bacana, você chama a atenção assim, faz um ou outro dar risada. Tem até uma menina que se apaixonou por você, porque seu jeitinho é assim mesmo. E se você quebra essa pessoa, você enxerga que está quebrando todo esse staff à sua volta. Portanto, eu acho sinceramente que o ponto central da discussão, eu concordo com você nesse espaço que você falou, mas a meu ver o ponto central da discussão ainda é o estado de presença. Ainda é a tomada da consciência. Enquanto a gente estiver se debatendo dentro da carruagem, eu acho que vai ser... Você não consegue enxergar nem a cor da carruagem porque você está preso dentro dela. O que você coloca me faz pensar, sem dúvida, essa frase ela está feita para um buscador. Ótimo, exatamente. Okay? Para quem já está a caminho da elevação de consciência. Exatamente. Porque uma pessoa que está, o exemplo que você deu, um sujeito que está no meio desse ambiente corrupto, né, ele não está preocupado com isso. Ele está ótimo onde está. Está ótimo. Né? E dificilmente nessa encarnação ele vai sair disso. Cada um na sua estrada, cada um no seu momento, né? Então, provavelmente esse ser ele vai precisar de caminhar um bom espaço ainda para cair nessa frase, para que essa frase lhe chame a atenção. Exato. Aquilo que você falou na gravação passada, né? Nós somos feitos para elevar a consciência, não para afundar na lama. Exato. Só que essa consciência ainda está muito afundada na lama, ele não consegue enxergar isso. Exatamente. Tá? Então a frase está feita para uma pessoa que está à busca de ser, né? E vai dizer, puxa vida, mas como que eu faço isso? Ele dá o roteiro. Né? Ele dá o roteiro. Né?
E, sem dúvida, a porta de entrada é o estado de presença. Né? Você estar no estado de presença significa você acalmar todo esse turbilhão egoico que nos domina no dia a dia. Né? A partir desse momento em que você consegue observar a vida de forma diferente, sem o julgamento, sem aquele pulso, você é capaz de acolher. Você sabe que você está falando uma coisa, eu até peguei esse livro aqui, é rápido, você me permite só, por favor, só para endossar isso aí que a gente está falando. Olha que interessante, que são 5, 6 linhas. Ele diz assim, ó, suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores se tornam o seu destino. Mahatma Gandhi. Perfeito. Ele está em ressonância perfeita com o que a gente está falando. Né? Então você vê, as crenças vão formar o nosso destino. E é um processo sutil. Então, eu vou fazer agora uma correlação com a física quântica. Né? O sentimento é a grande chave de todo esse processo que você acabou de ler. Porque por trás de cada etapa dessas que você colocou, tem o sentir. O sentimento é uma vibração, é uma frequência, em determinado nível. Né? Então, essa frequência é aquela que programa e dá origem a todas as leis de causa e efeito, por exemplo. Então, essa frequência, por exemplo, cada corrupto, ele tem uma frequência porque ele tem um sentir, eu sou assim, é normal, e a correlação quântica atrai gente igual a ele. Semelhante atrai semelhante. E ele cria um ambiente nesta frequência, que para sair dela é extremamente complexo. Sabe, espiritualmente a gente fala que semelhante atrai semelhante. Exatamente. Aqui a gente fala os opostos se atraem. É mentira. Semelhante atrai semelhante. Exatamente. Isso pode ser o céu ou pode ser o inferno. Sabe até por quê? Porque quando você tem frequências semelhantes, né, essas duas ondas conseguem produzir um terceiro efeito que é maior de cada onda individual. Quando essas ondas se repelem, o efeito é ao contrário. Então, é semelhante atrai semelhante. Claro. E potencializa a ação entre os dois. Né? Então, por isso que a gente invariavelmente tem que acabar esse estado de presença, que é você observar o seu cotidiano, tentar se libertar de sentimentos que muitas vezes atrapalham, né, ou de frequências, como você falou, que atrapalham a nossa visão, a meu ver, é fundamental. Fundamental. Aí entram duas forças, né? Que é a disciplina e a vontade de fazer. Né? Porque o estar presente é um exercício de vontade férrea, de você não deixar, né, esse pulso tomar conta da tua presença. E é um exercício, é um músculo a ser desenvolvido. Nós temos essa capacidade. Né? A gente começa a criticar um fato da vida, né? E ato seguinte a gente se lembra disso. Mas se você pratica isso, vai chegar um momento que antes de sair a crítica, você já vai se lembrar que não é para fazer. E você vai voltar ao teu estado de presença. Então, é só um exercício de vontade e disciplina para entrar naquela perspectiva de você acolher a vida. É assim, uma criança que caiu, machucou, acolhe. É isso, é só isso. É tão simples quanto isso. Não é necessário julgar, não é necessário criticar. E compreender que cair e machucar faz parte também. Faz parte da vida. A vida é essa. Então, assim, por que nós gastamos tanta energia em estar vociferando e apontando o erro dos outros? Eu acho que no fundo a gente acaba criando um castelo de ilusões. Claro, mas é que, sabe por quê? O ego se alimenta disso. O ego, ele trabalha sempre na referência da comparação. Ele precisa
comparar para dizer eu sou melhor. E quando ele não tem ninguém do lado de fora, aí começa a julgar ele mesmo. Você é burro, você não fez isso, aquilo outro, né? Porque o ego necessita sempre o contraponto para ele se manter ativo, né? Então, eliminar o julgamento significa aceitar tudo como é, porque eu não vou mudar as outras pessoas. A outra pessoa, ela vai se mudar. O que eu posso é servir a vida, dando exemplos ou dando novas perspectivas, mas quem vai fazer a mudança é ela, se ela quiser, se ela estiver buscando. Então, por que tanto afã nosso de querer mostrar, julgar e apontar o dedo, e tem que ser assim, tem que ser assado, né? Não vamos mudar isso. Cada um, mal eu consigo me mudar, na verdade. Eu olho para dentro e falo assim, eu tenho que estar presente, eu tenho que parar de julgar. Por quê? Porque eu estou no estado de buscar elevar minha consciência. Estou consciente que esta é minha função de vida. E, obviamente, quem estiver ao meu redor, eu proporciono experiências e dou aquilo que eu posso, né? Para que as pessoas também acompanhem, se quiserem, esta evolução. Mas depende de cada um. Eu não vou mudar ninguém. Pior que fica passando na minha cabeça 1000 exemplos diferentes e complementares isso que você está falando, e no fundo acho que até eles deixam de fazer sentido se não há essa percepção, né? Não adianta a gente tentar elaborar um raciocínio muito complexo sobre isso quando a chave é extremamente simples, né? Sim. Sabe, a frase ela provocou um choque interno, né? Porque assim, como que eu vou renascer? Como que eu vou abandonar o que eu sou? Mas na verdade não é isso. Não é você se anular. É o contrário. É você dar um passo. É você largar. É você querer deixar de ser o que você é. E no fundo eu acho que exatamente a identificação que nós temos com as coisas que achamos que temos hoje é exatamente o fator que nos limita. É exatamente isso que deixa eu ser quem eu não sou. Exatamente. Mas aí vem o apego, por exemplo. Apego àquilo. Cara, é muito bom ter razão, né? Eu quero ter razão o tempo inteiro. E se as pessoas me dizem ainda, não, você tem razão, melhor ainda, né? Agora, por que eu quero ter razão? O que vai mudar em eu ter a razão? Nada. Absolutamente nada. Vai fazer um bem a meu ego, né? Ele vai se inflar. E aí vem aquela história, né? Você tem 2 cachorros dentro de você, um bom e um mau. Qual vai crescer? Qual vai sobreviver? Aquele que você alimenta. Se você está alimentando o cachorro do ego, ele vai cada dia ficar mais forte, né? Então nós devemos inverter o processo. Porque é um processo. Através da vontade. Você não vai apagar uma memória. Você não vai apagar um credo que você tenha. Mas você vai implantar outro. E você vai alimentar esse outro. E ele vai até o dia que esse seja maior do que o anterior. Isso me lembra muito o processo que eu passei quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu não falava uma palavra em português. Então, obviamente, predominava na minha mente o meu idioma nativo, né? E aos poucos, a memória do idioma novo foi crescendo. Chegou um dia, depois de alguns meses, que o nível de atividade de memória de ambos os idiomas estavam iguais. E te juro, porque eu fazia uma confusão. Eu falava uma frase, metade em uma língua e metade na outra, porque era uma mistura toda. O dia que eu comecei a sonhar em português, que isso foi um choque, né? Porque eu sonhava no meu idioma nativo. Comecei a sonhar em português, eu comecei a perceber claramente que a memória ativa do português começou
a crescer e a outra começou a ficar inativa. Não é que você a esquece, ela está lá. Tanto assim que o dia que viajei, depois de 20 anos, viajei de volta ao meu país, o idioma voltou imediatamente. Palavras que eu jamais me lembraria, né? Voltaram, eu entendia perfeitamente. Então isso te mostra que uma memória, que seja um trauma, o que seja, ela vai permanecer em você. Apenas você não vai usá-la, vai ficar inativa. Você vai usar a memória que está ativa. Então esse processo que eu vivi durante anos para que o português ficasse predominante em relação ao meu idioma nativo, né, é o mesmo que ocorre nesse processo evolutivo de consciência. Exatamente igual. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar presentes. E quanto mais você praticar esse estado de presença, essa nova memória vai crescendo, crescendo. Depois de alguns meses, você vai estar lá. Até que não reste mais nenhum vestígio da pessoa antiga. Exatamente. Naturalmente você vai usar a nova memória, mas se você lembrar, a outra está lá. Ah, sem dúvida. Está lá. Então, quando fiz essa analogia com o lótus, né, é justamente esse sedimento, essa lama, decantar, ir ao fundo. E eu vou retirar dela o nutriente que eu necessito para alimentar, obviamente, esse novo ser. E isso é importante até para a gente deixar, eu queria deixar até a próxima frase que a gente vai usar, seguindo uma certa sequência aqui. Ele coloca assim, ó, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, uma consciência sem face e sem forma. Vai ser bacana isso aí, mas no fundo existe uma continuidade, né? Uma continuidade. Sem face e sem forma é o que vai. Eu espero que todos pensem sobre isso esses dias aqui, né? Perfeito. Vamos lá. Joia.